Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou falar sobre a construção de referências. O processo de selecionar, organizar e referenciar os materiais de pesquisa é importantíssimo não só para que a sua pesquisa tenha credibilidade, mas também para que você demonstre o compromisso com o próprio processo do conhecimento. Eu já comentei antes que às vezes a gente fica pensando que o trabalho que a gente faz vai ser mais valorizado se a gente expor nele só as nossas ideias, sem consultar nenhum texto, sem consultar nenhum site. Eu acho até que é por isso que muita gente meio que ingenuamente acaba plagiando muita coisa. Nem sempre é porque a pessoa quer enganar o leitor, claro que tem isso também, né? Isso também acontece, mas muitas vezes, talvez essa questão do plágio surja porque a pessoa acredita que referenciar, que apresentar os autores que ela consultou, é assumir que esse texto que ela está produzindo só repete o que outras pessoas já escreveram, o que outras pessoas já produziram. O Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino, que é meu escritor favorito, ele usa uma metáfora interessante da literatura como uma grande biblioteca. Nessa grande biblioteca existe apenas um livro, e todos os textos que são escritos são parte desse único livro que no final representa o próprio conhecimento humano. Isso pode até parecer uma coisa meio desesperadora pensar, né, que todo mundo, que todo o conhecimento de todas as pessoas é parte de uma única e mesma coisa, então talvez isso crie uma sensação meio que de desespero. Mas se a gente pensar bem, o conhecimento acadêmico é também um pouco assim, porque cada pessoa que pesquisa um assunto e cita outros autores e menciona outros textos, amplia o espaço do conhecimento, se conecta com outras pessoas e permite que mais gente tenha acesso a mais conhecimento. Isso acontece justamente porque o avanço do conhecimento ele é essencialmente colaborativo. Então é necessário sempre deixar claro nos trabalhos que a gente produz quem são os autores, quais foram os sites, quais foram os materiais que a gente utilizou. Bem, eu já falei outra vez e vou repetir aqui que o meu material principal de referência é o site da biblioteca do IFB. E é a partir desse site que eu vou mostrar para você como construir as referências do seu trabalho. Claro que a gente aqui vai fazer uma coisa que é um pouco mais prática, então eu vou tentar mostrar isso para você editando um documento no Google Docs, tá certo? Então vamos lá. Bem, então esse é o documento que eu criei para poder trabalhar e mostrar para você como construir as referências, como trabalhar com as referências, mas antes eu vou voltar aqui no site lá do FB que eu indiquei para você no outro vídeo, que é o normaliza.fb.edu.br. A partir desse site você vai conseguir encontrar uma série de elementos que ajudam você a pensar o trabalho. A ideia é que você possa pesquisar aqui. Não tem como eu apresentar todas as coisas que estão aqui em referências, está bem detalhado, então você tem todos os elementos aqui do trabalho. E em referência a gente tem uma série de circunstâncias que são importantes de observar, mas quando a gente vai bem aqui em autoria, por exemplo, apresenta diferentes modelos em relação ao autor pessoal, quando tem mais de 3 autores, quando é autoria em coletânea, autoria de entidade, autoria desconhecida, e aí depois você vai ter explicação do título e subtítulo quando isso aparece no trabalho. Enfim, tem todos os detalhes. Então, para cada caso específico, que você vai citar um tipo de documento, um tipo de material que você consultou, você tem um modelo e a ideia é que você aprenda onde pesquisar para fazer isso. Eu trouxe aqui para você 2 modelos bem básicos, que são os mais comuns que a gente utiliza. Eu vou mostrar para você como isso costuma ocorrer. Então, olha só, quando você vai citar um livro, a gente vai utilizar essa estrutura aqui de sobrenome do autor, depois nome, prenome na verdade, mas vou botar aqui nome para ficar mais claro. Se fosse no meu caso, o nome é Marcos Ramon Gomes Ferreira. Então seria Ferreira, depois Marcos. Então, sobrenome, nome, o título do livro, a cidade onde foi publicada, a editora e depois o ano. Então esse é o modelo básico de citação, de construção de referência quando a gente fala de um livro, por exemplo. Quando a gente fala de um texto de internet, um artigo de internet, a gente tem uma estrutura semelhante até o ponto em que a gente tem que inserir a URL, você tem que inserir o link e depois apresentar quando que você acessou esse link. Como é que eu encontro essas referências num livro, por exemplo? Então, eu peguei aqui um exemplo. A gente tem aqui um livro do Russell, que é História da Filosofia Ocidental. Eu estou aqui no site da Amazon, só para mostrar que dá para visualizar as primeiras páginas. Então, olha só, estou aqui na abertura do livro e ele tem uma ficha catalográfica. Olha só, essa aqui é a ficha do livro. E ele apresenta os dados que eu preciso, vamos dizer que eu consultei esse livro e eu preciso mencionar ele nas referências do meu trabalho. Então aqui eu tenho
o sobrenome do autor, o nome do autor. Eu tenho aqui o título do livro, então ele está bem aqui, né? História da Filosofia Ocidental. Tem outros elementos, né, da tradução e tudo, a edição, mas os elementos básicos, né? Então seriam o sobrenome, o nome, o título do livro. Eu tenho aqui a cidade onde foi publicada, o nome da editora, que no caso aqui é a Nova Fronteira, e o ano de publicação. Esses seriam os elementos que eu teria que colocar aqui nas referências. Lembrando que as referências, elas vão ficar lá no final do trabalho. Então você terminou o trabalho, você vai criar um tópico chamado referências, e depois desse tópico você vai inserir as referências, né, que você vai ter nesse trabalho. Então, é assim que você encontra num livro, por exemplo. Ele tem uma ficha, ele tem as informações ali. Raramente um livro não vai ter isso. Livros mais antigos, às vezes, não tem isso de forma completa, mas atualmente você encontra isso facilmente logo nas primeiras páginas ali do livro, na ficha catalográfica. Se eu pegar um site de internet, que eu mencionei o exemplo do site, vamos pensar um exemplo aqui, esse artigo aqui, da Super Interessante. Como é que eu faria para citar esse artigo? Aí você tem que pegar as informações aqui nele. Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho um título da matéria, que é esse bem aqui. Então, vamos pegar esse aqui e colar lá naquele documento para mostrar como funciona, né? Então, eu tenho esse título aqui. Vou botar no bloco de notas só para tirar a formatação, porque senão vai colar lá desse tamanho todinho. Então, eu tenho aqui o título. Vou botar aqui para a gente poder fazer. Então, esse aqui é o título. Aqui já está o link também. Eu vou substituindo ele naquele elemento lá. Vou copiar esse exemplo aqui que eu coloquei e eu vou colocar aqui embaixo e a gente vai substituindo esses elementos com esse exemplo real aqui. Então, aqui eu tenho o título da matéria. Então, vou colocar isso bem aqui. Então, esse é o título. Vou botar ele em negrito para destacar. E aí, eu tenho aqui a URL, eu tenho aqui o link. Onde é que foi que eu acessei? Foi nesse link bem aqui. Então, eu vou botar ele bem aqui nesse espaço. Beleza, eu tenho um link. Que dia que eu acessei? Eu estou acessando hoje, que eu estou gravando aqui, dia 19 de novembro. De novembro de 2020. Beleza. Mas falta aqui o autor. Eu tenho que procurar lá nesse site quem é o autor desse texto. Então, eu volto aqui no site da Super Interessante e vou procurar essa informação. Ela tem que estar aqui em algum lugar. No caso, ela está bem aqui no comecinho. Olha, texto Bruno Vaiano. Esse é o nome do autor. Então, Bruno Vaiano. Então, vou colocar como? Vou colocar primeiro o sobrenome. E depois eu coloco o nome dele. Então, pronto. Bem simples. Eu tenho aqui agora a referência daquele texto que eu acessei ali na Super Interessante. Algumas vezes, quando você acessa alguns documentos de internet, como artigos acadêmicos, por exemplo, você vai encontrar essas informações já de maneira bem simples. Por exemplo, eu tenho aqui o portal de periódicos da CAPES, onde eu posso acessar revistas acadêmicas. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, vou pegar esse termo aqui, Educação e Tecnologia. E ele vai me dar aqui uma série de artigos acadêmicos sobre esse assunto. Então, eu vou escolher um aqui. Vamos pegar esse artigo bem aqui. Beleza, então eu tenho aqui um artigo, e aí ele vai me dar, aqui eu tenho informações gerais sobre o artigo, e aqui eu tenho o texto completo. Vou clicar aqui para acessar o texto completo. Então, olha só, nessa revista aqui, tem o texto, né, que tem o nome da revista, mas olha só, bem aqui do lado, ele já mostra como citar, tá vendo bem aqui, ó? Como citar, ele já dá a indicação. E ele dá formatos de citação diferentes, porque dependendo da revista ou do trabalho, se pede tipos diferentes de citação. Vou botar aqui a BNT, que é o que a gente está atrás. Então, se eu fosse citar esse texto, eu ia baixar o PDF, eu ia ler o texto, eu ia selecionar a parte que eu queria, e quando eu fosse botar nas minhas referências, bastava eu copiar essa informação daqui, e aí eu vou e colo lá no meu trabalho, nas referências. Então, pronto, eu tenho aqui o formato de citação já certinho, de acordo com o que a própria revista indicou. Eles já colocam essa informação para a gente, já deram essa informação para a gente. Mas, às vezes, a gente pega também algumas coisas que ficam um pouco confusas, né? Por exemplo, eu peguei aqui esse livro que chama Os Riscos da Arte, Formação e Mediação. E aí, tem as informações aqui, mas parece meio confuso, não está nesse formato da BNT. Então, olha só, está o primeiro nome do livro, aí depois tem o nome dos autores, aí depois tem a cidade, tem, né, a editora que publicou, tá um pouco diferente ali do que eu procuro. E outra coisa, tem dois autores aqui, que no caso, não está explicando aqui, mas eles são organizadores. Então, como é que eu faria isso nesse caso? É o último exemplo que eu vou mostrar aqui para você. Então, olha só. Eu tenho aqui essas informações. Eu vou colocar elas aqui em cima. Então, vou copiar esse exemplo aqui de livro,
Vou repetir e a gente vai usar essas informações lá. Então, primeiro a gente sabe que é sobrenome e nome, mas são dois autores, então a gente vai botar sobrenome e nome dos dois autores. Então, primeiro, vou botar o primeiro que está ali na ordem, ele chama Queiroz Paulo. Queiroz Paulo. Aí eu boto um ponto e vírgula e eu vou agora para o outro autor, que chama Oliveira Ronaldo. Beleza, então já tem aqui os dois autores do livro. Qual é o nome do livro? Eu tenho informação ali do nome do livro. Então, esse livro se chama Os Riscos da Arte, Formação e Mediação. Então, eu vou copiar, vou colar aqui. É importante que ele fique destacado. Podia ser negrito ou itálico. Ele estava itálico aqui, mas como eu estava fazendo negrito, eu vou deixar em negrito e vou tirar o itálico só para deixar padronizado aqui com os outros que eu estou fazendo. Qual é a cidade de publicação? Já sei ali que é Lisboa, e aqui tem também as outras informações. Olha, Lisboa, a editora e o ano. Então, já está tudo na ordem aqui, cidade, editora, ano. Vou copiar, vou colar aqui. E pronto, eu tenho agora a referência completa desse trabalho. E é importante sempre que você coloque todas essas informações, porque a pessoa que vai consultar o seu trabalho, às vezes ela acha interessante aquela citação, ela quer estudar mais sobre aquele assunto, é importante ela saber qual foi o site que você consultou, qual foi o artigo que você consultou, qual foi o livro que você teve acesso. Percebe que no caso da revista, por exemplo, o que fica em negrito destacado é o título da revista, porque ela é a publicação e não o título do trabalho do autor. É diferente do site de internet, do artigo de internet, é diferente do livro, em que o próprio livro fica. Agora, se eu citasse um artigo, eu falei que eles são organizadores, né? Então faltaria essa informação aqui, que eles são organizadores. Aí você fala, mas é muito detalhe, cada um tem um jeito diferente. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês, né? Não é o caso específico aqui de eu apresentar todos os modelos, como é que cita parte de monografia, como é que cita publicação de periódico, artigo, jornal, evento, trabalho apresentado em evento. Não é esse caso. A ideia é você entender a lógica da organização das referências. Então, o modelo básico é esse aqui. Você tem que ter o sobrenome, o nome, o título, cidade, editora e ano. Mas dependendo do tipo de publicação e do tipo de informação que você tem, você vai ter mais ou menos elementos para poder colocar. E atenção ao que for colocado como modelo. Quando se apresentar um modelo, quando se apresentar um template, você observar e tentar seguir a risca aquilo que está ali. Então, um bom lugar para você buscar é esse site do FB, o normaliza.fb.edu.br, mas se você procurar por normas ABNT, referências ABNT, você vai achar muita coisa na internet, e esse é o melhor caminho para você saber como organizar as referências. O que você não pode fazer, de forma alguma, é deixar de mencionar os textos que você utilizou. Então imagina que no meu trabalho eu utilizei esses textos aqui, eu citei eles no meu trabalho, então eles têm que aparecer nas referências, eles têm que estar lá nas referências, eu tenho que colocar tudo isso ali. Porque é uma forma, como eu falei antes, de contribuir com esse processo de que outras pessoas possam acessar esse material que eu produzi e possam entender as referências, né, que eu utilizei para poder compreender como é que esse diálogo foi feito e possam também elas mesmas chegarem às suas conclusões ao lerem esses textos que eu também li, certo? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Eu sei que é um pouco cansativo essa coisa das referências, né? Mas fazendo no dia a dia e pesquisando cada um modelo vai ficando cada vez mais intuitivo, cada vez mais simples de você proceder. Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar para mim. E tchau, até a próxima.